De que forma estamos influenciando as pessoas? Essa é uma pergunta complexa se partirmos do princípio que, primeiramente, precisamos nos estudarmos sobre o ponto de vista dos pensamentos e sentimentos que permeiam as nossas ações, pois muitas vezes nos deixamos ser levados pelas emoções que acabam, sem dúvida alguma, instigando os nossos instintos mais primitivos. E, nesse sentido, torna-se difícil controlarmos as nossas atitudes antes mesmo de avaliarmos as consequências. A influência é um fator muito importante e pode determinar o que iremos alcançar nas nossas vidas. De forma geral, nós somos constantemente influenciados por pessoas próximas ao nosso redor. E elas, sem dúvida alguma, podem nos influenciar positiva ou negativamente. Todo tipo de influência ele acaba acarretando uma consequência. Portanto, é muito importante nós avaliarmos as nossas relações para que no futuro não responsabilizemos as pessoas por sentirmos algum tipo de frustração quando não formos atendidos em nossas expectativas. Influência negativa é um conjunto de comportamentos, indivíduos ou situações que têm o poder de causar impactos negativos em relação às atitudes, emoções ou mesmo pensamentos de uma pessoa. O nível com que nos dispomos a nos relacionarmos com as pessoas acabam por ditar também o nível de influência que podemos estar sujeitos, seja negativa ou positiva. Existem pessoas, sem dúvida alguma, com mais potencial para serem influenciadas e elas acabam criando uma relação de dependência. A família, parentes e amigos mais próximos são aqueles que possuem o maior poder de nos influenciar. E nesse sentido, cabe uma avaliação criteriosa sobre esses grupos, visando exatamente determinar aquilo que eu gosto de chamar de distância-saúde. Determinadas relações são de fato muito tóxicas e não acrescentam nada de bom para as nossas vidas. Minha mãe costuma dizer, vai aí um recado lá da roça, que todo vizinho é muito bom. Basta, para tanto, saber vizinhar. Então, fica aí essa dica. Nesse tipo de relação de dependência, hoje é muito comum nós observarmos muitos pais facilitando aí em demasia a vida dos filhos e limitando a capacidade deles se tornarem pessoas adultas, autônomas e principalmente independentes. É preciso acreditar na educação que se deu e deixá-los experimentar a vida. O medo de vê-los caindo não pode criar aí uma barreira protetiva e impedi-los de sofrer. Afinal, é exatamente neste processo que todos nós crescemos, ou seja, caindo e levantando, ganhando e perdendo, sorrindo e chorando. E hoje, se temos, por exemplo, a luz elétrica, é porque o seu inventor Thomas Edison deve ter, sem dúvida alguma, fracassado em várias de suas experiências, até poder acertar. Então, que tal influenciarmos os mais jovens com uma palavra de apoio, uma motivação, uma confiança e, através dos nossos exemplos, colaborar para que eles se sintam mais fortes para enfrentar as adversidades aí de todo esse processo de desenvolvimento da sua personalidade e do seu caráter. Então fica, portanto, aí esse convite. Pense nisso. Todos nós, de alguma forma, ficamos felizes quando nos relacionamos com pessoas positivas. Afinal de contas, isso é fácil. O difícil é manter uma relação com pessoas que, diante a nossa avaliação ou julgamento, são consideradas negativas. E nesse aspecto, vale observar que nem sempre fazemos uma boa avaliação criteriosa para julgarmos com efetiva justiça, pois, via de regra,
o que fazemos até inconscientemente, vejamos, é projetar algum aspecto negativo nosso sobre a pessoa que à primeira vista nos parece negativa. Essa atitude, em alguns casos, visa disfarçar as nossas incapacidades emocionais ou mesmo psicológicas no enfrentamento de nós mesmos. Portanto, precisamos ter cuidado para não dar valor àquilo que não tem e desvalorizar aquilo que de fato tem valor, principalmente numa sociedade tão turbulenta como nós estamos vivenciando hoje. Então tenhamos cuidado para quando pensarmos em fazer alguma avaliação, que possamos ter alguns critérios bem definidos e, principalmente, defender aqueles nossos princípios mais caros. Sabemos que pessoas negativas podem ser encontradas, sem dúvida nenhuma, em todo lugar, seja no âmbito familiar, profissional, na faculdade e entre amigos. Essas pessoas possuem grande poder de nos influenciar negativamente, caso estejamos desatentos e invigilantes quanto à nossa postura mental. Uma aproximação sem esse respaldo certamente poderá nos afetar drasticamente com o desenvolvimento de sintomas, muitas vezes, que poderão se manifestar no nosso campo mental, emocional e físico. Então, tenhamos cuidado nas nossas escolhas, tenhamos cuidado com aquelas pessoas que nós estamos efetivamente tentando aprofundar um pouquinho mais as nossas relações. Nem tudo que reluz é ouro. Nosso desenvolvimento pessoal pode, portanto, ser extremamente afetado e as oportunidades que nos fariam crescer acabar se perdendo por conta de permitirmos dispor um tempo precioso com pessoas que desconhecem esse valor. Portanto, é fundamental mantermos a nossa integridade ética e utilizarmos o poder de palavras positivas no intuito exatamente de afastar o intento daqueles que se aproximam somente com o objetivo de descarregar a carga negativa que possuem. Não empreste seus preciosos ouvidos com quem desconhece o valor do próprio tempo. A vida é curta, portanto, devemos saber aproveitá-la. Não faça de seus ouvidos um balde de lixo. Pessoas desocupadas vão se sentir aliviadas e você certamente ficará com todo o peso. Portanto, não se permita participar desse tipo de simbiose. Esteja atento e aprenda a dizer não. É importante avaliarmos o nosso comportamento, exatamente para não projetarmos uma certa negatividade ou frustração que alimentamos em nós a uma terceira pessoa. Caso contrário, ao invés de buscarmos corrigi-las, passaremos a apontar os defeitos dos outros e não percebendo esses mesmos defeitos ou erros dentro de nós. Para aqueles que insistem em não compreender que a vida é uma pista de mão dupla, acaba seguindo apenas uma direção, que, via de regra, é a sua única e exclusiva verdade. E muitas vezes, por conveniência, acabam adotando um padrão vicioso em maldizer os outros, vendo aí apenas o lado ruim das pessoas, como se ele próprio fosse o tudodebom.com.br. Essa postura, além de conveniente, é prazerosa. Afinal de contas, acaba funcionando aí como uma massagem no próprio ego. Para não sermos influenciados negativamente pelos outros, precisamos a todo instante observar a forma com que pensamos e sentimos as coisas da vida. No entanto, sem que tenhamos um olhar amoroso para com o próximo, buscando respeitá-lo diante as suas limitações, que também certamente possuímos, será quase impossível manter um diálogo respeitoso e estabelecer uma conversa civilizada. Precisamos respeitar, sem dúvida alguma, as limitações e sentimentos alheios. Afinal, todos nós estamos em
constante construção. Claro que não devemos compactuar de forma alguma com as coisas erradas. E sempre que tivermos a oportunidade de demonstrar um ponto de vista que possa harmonizar, temos o dever moral e cristão de fazê-lo. Naturalmente, não devemos esperar que a outra pessoa compreenda ou aceite a nossa postura, a nossa conduta ou a nossa ideia. No entanto, ficaremos com a consciência tranquila se usarmos dos recursos da boa educação, do respeito, buscando aí, se necessário, ouvi-la com compaixão e paciência, buscando nos prender mais ao conteúdo do que à forma. Eu digo isso porque, por melhor que seja a sua intenção, no momento em que você procurou aquela pessoa para tentar resolver ali um problema ou levar uma palavra, não é, que possa harmonizar essas relações que muitas vezes estão ali prejudicadas pela maledicência, pela raiva, enfim, por outros sentimentos, ela naturalmente não vai estar dando atenção ao conteúdo, e sim, ela vai se preocupar muito mais com a forma. E essa forma é a imagem que muitas vezes ela mesma alimenta dentro dela, que é uma imagem negativa, que simplesmente ela joga isso para você. E aí ela impede qualquer tipo de contato que vise, né, convidá-la a diminuir o seu orgulho, melhorar o seu nível de humildade e buscar ali realmente uma comunhão nessa relação. Porque é sabido que ela vai ter que fazer ali um esforço. E, às vezes, a pessoa foi até surpreendida com a sua presença e na hora que você foi levar ali um momento de concórdia, ela pode ter aí uma visão equivocada da sua atitude e ainda te chamar de cara de pau. Mas não perca o ânimo, não perca a sua fé, não perca a sua motivação. Continue defendendo aquilo que você acredite, mesmo que para isso você tenha que ficar só. Afinal, antes só do que mal acompanhado, não é verdade? Se uma pessoa negativa pedir a sua atenção, fique atento primeiro a você, para não perder o foco sobre si mesmo. Assim, poderá mudar a direção da conversa e modificar a atmosfera que inicialmente estava projetada para ser cinza. Mas você pode dar cores a essa nova atmosfera através de palavras que tenham o poder de influenciar positivamente aquele encontro e fazer com que a pessoa, se quiser continuar na sua companhia, que entre na sua energia, que entre numa outra atmosfera que possa favorecer a sua pessoa, naturalmente. É possível que isso, por incrível que pareça, possa não fazê-la feliz. Afinal, ela se aproximou para vampirizá-lo, pois estamos falando aí de alguém que se assemelha a um verdadeiro parasita. Portanto, todo cuidado é pouco. Não se deixe cair nesse tipo de armadilha. Lembre-se, o foco deve estar todo em você. E nesse caso, fica aí a pergunta: você se considera um bom transformador de energia ou, por descuido ou curiosidade sobre a vida alheia, você está se permitindo emprestar os seus preciosos ouvidos àqueles que estão no mundo apenas para tumultuar? Como eu disse, às vezes não somos aquilo que pensamos ser. Por essa razão, é preciso estarmos sempre nos estudando, preocupados aí em aparar as arestas de nossas próprias imperfeições. Existem pessoas que efetivamente se consideram pessoas do bem, mas nessas atitudes que muitas vezes elas procuram fazer de bom para as outras pessoas, elas não se esquecem aí de fazer uma foto, postar nas redes sociais. Nessa época de pandemia, nós temos encontrado pessoas realmente muito dignas, pessoas que estão preocupadas umas com as outras, estão
de fato fazendo muito bem. Porém, tem uma máxima que eu particularmente gosto muito: não saiba a mão esquerda o que faz a mão direita. Será que dentro desta nossa caridade nós não estamos ali também aproveitando de uma situação, de uma dificuldade alheia para expor o nosso orgulho, a nossa vaidade? Portanto, fica aí uma reflexão. Nós já nos consideramos tão bons a ponto de fazer uma caridade e não permitir que ninguém saiba disso? Só nós e Deus? Pense nisso. É fácil identificar um padrão negativo em alguém, principalmente para pessoas que estão atentas às falhas alheias, pessoas extremamente críticas ou orgulhosas. Mas a grande pergunta que fica é: como estamos fazendo esta leitura a nosso próprio respeito? Muitas vezes, como disse, temos a facilidade de ver os defeitos nas outras pessoas, mas com essa mesma facilidade nós conseguimos enxergar isso em nós? Nós temos separado um tempinho para isso? Estamos preocupados em nos apresentar bem para as pessoas e influenciá-las positivamente com a nossa compreensão? Ou simplesmente estamos preocupados com a parte física, ou seja, com a beleza sob o ponto de vista estético, puramente material? Claro que uma boa apresentação sempre é muito bem-vinda e, por que não dizer, importante, pois certamente vai criar ali uma atmosfera agradável ao nosso entorno e também àquelas pessoas que nos cercam. No entanto, é preciso sabedoria para não errar na dose. Os exageros certamente podem criar algum tipo de constrangimento, dependendo do ambiente em que nós estivermos. Ou ainda, acabar despertando algum sentimento negativo que eventualmente possa estar ali adormecido dentro de uma pessoa próxima. Sabe aquele dedinho de ciúme, aquele dedinho de inveja, uma dor de cotovelo, entre outras coisas que todos nós em algum momento também podemos sentir? É mais ou menos por aí. Manter a humildade é sempre importante, por isso precisamos cautela, não é? Para não, muitas vezes, ofender as pessoas sem que estejamos percebendo isso. Então, melhorar este nível de sensibilidade é bacana. Pessoas negativas possuem sentimentos negativos. E para não sermos influenciados por esse tipo de astral, é preciso modificar o nosso padrão vibratório. E como nós fazemos isso? É simples: manter os pensamentos elevados, confiantes, vigiar o próprio comportamento e ter objetivos claros e grandiosos para a nossa vida. Se o outro tem tempo para perder com coisas que não acrescentam para a vida dele, você, ao contrário, a partir de hoje, a partir de agora, deve estabelecer aí uma programação e trabalhar, com disciplina, com todas as suas forças para atingir as suas metas. Isso vai, sem dúvida alguma, valer a pena, acredite. E num curto espaço de tempo, você já vai começar a colher os bons frutos desse seu esforço. Muito obrigado pela sua atenção e que você esteja cada vez melhor.